2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. E assim nós vamos meditar um pouco nas Escrituras, dentro do assunto que estamos entregando ultimamente, a respeito do livro de Josué. Aqui está escrito em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Vocês que acharam, vamos ler junto? 2 Timóteo 4, versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amoroso Pai Celeste, nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade que temos de mais uma vez lermos a Tua Palavra e meditarmos nas coisas que nela estão escritas. Obrigado por esta oportunidade de conhecer mais um pouquinho do Senhor. Abre nosso entendimento a cada dia para irmos crescendo a cada instante até chegarmos à medida completa da estatura de um varão perfeito. No nome de Jesus nós pedimos amém. Amém. Podem sentar. Bem, irmãos, nós temos entregue 4 cultos para os irmãos com respeito ao que o irmão Branham nos ensinou sobre o livro de Josué e o livro de Éfeso, aquela carta de Paulo, onde o irmão Branham nos ensina que o livro de Efésios é o mesmo livro de Josué, ou ele faz uma comparação. E ele falou isto precisamente nos sermões que ele pregou sobre a adoção. Adoção, volume 1, 2, 3, 4, 5 volumes. E ele começa falando sobre o confronto de Efésios com Josué. O confronto não é no sentido de confrontação, confrontamento, de batalha, de briga, de atrito, mas um confronto como uma coisa se colocando de frente da outra, e você vê que aqui, é quando você se olha no espelho, aquilo é um confronto, então é nesse sentido. Nesse sentido, você não pode ver outra coisa diferente daquilo que você é quando você se olha no espelho. A menos que o espelho tivesse uma outra personalidade, e enquanto você fizesse uma careta, ele risse para você, ou ao contrário. Mas sendo que o espelho apenas reflete aquilo que você é, não é? Ou a sua aparência, pelo menos a de fora, a exterior. Então lembre-se disso, que esse confronto de Efésios com Josué é exatamente isto. São duas coisas que se coloca na frente da outra. E o irmão Branham disse que assim como Josué no Antigo Testamento é o livro da redenção do Antigo Testamento, assim também é o livro de Efésios, no Novo Testamento. E se no Novo Testamento tem o livro de redenção, ou o livro que trata disso, do plano de Deus, e como Deus pega seus filhos e os posiciona, né, na parte que ele cabe, como Josué fez com os filhos de Israel, sabendo nós que todo o Novo Testamento fala desta hora, então, nesse tempo final, William Branham disse que viria uma era efesiana. E isto quer dizer que seria um tempo onde as pessoas teriam outra vez a palavra original sem nenhuma mistura. E dentro deste pensamento, quando você estuda o livro de Josué, você encontra vários aspectos, várias coisas que seria bom a gente entender de uma forma mais completa. Uma delas foi que o livro de Josué começa falando sobre morte. E desta feita, a morte de Moisés. E Deus disse para Josué, primeiro levantou ele e animou, levanta-te e tem de bom ânimo. E disse para ele, meu servo Moisés está morto, então levanta-te com todas estas pessoas e cruza o Jordão. Este é o tempo que nós estamos vivendo. O nosso Éfeso, a nossa era efesiana, se inicia assim. E isto de uma forma até mesmo individual para cada um de nós. Temos que nos consolar, nos confortar, mesmo sabendo que as coisas não estão bem, mesmo sabendo que o maior sinal que já se teve, né, para os gentios, que era a manifestação de Deus através de um profeta, isto aconteceu e se foi. Mesmo sabendo, você que lê as Escrituras e pensa no tempo antigo, quando Deus falava através daqueles homens, como Samuel, como Natã, o profeta Natã, o profeta Gad, o profeta Isaías, Jeremias, e você diz, se eu tivesse vivido naquele tempo, quando tinha um homem que falava diretamente com Deus,
Então, nestes últimos dias aconteceu a mesma coisa e Deus levantou no meio do seu povo um profeta. E temos agora que estar consciente, de cada vez que o tempo passa, que este profeta se foi. Este profeta se foi. E aquilo que ele nos disse, coisas que estavam acontecendo em seus dias e que aconteceria depois de sua partida, precisamos ter um entendimento muito aberto, muito consciente, com muita sensibilidade, para entender quais são os acontecimentos dos últimos dias, principalmente nesse sentido de cruzar o Jordão para possuir a terra da promessa, que é para nós o Espírito Santo. Então, antes de entrarmos no que eu gostaria de vos falar, eu quero primeiro ler aqui uma citação do irmão Branham na mensagem Adoção, volume 4, Posição no Corpo de Cristo, no parágrafo 82. O irmão Branham disse naquele sermão: parece para mim que estamos nos fins dos tempos, e Deus está adotando, colocando a igreja na posição. Bem, não sei se vocês lembram, quando o irmão Brian esteve no Brasil, no mês de março, no culto da tarde, ele pregou sobre adoção. Ele pregou sobre adoção. E aquele sermão está gravado, ficou bem gravado. Colocamos já também em texto, deu um bocado de trabalho, precisou do próprio irmão Milton, o tradutor, terminar. A irmã Lucy começou e ele que teve que concluir. E aquilo está em texto, para ser colocado em formato livro. E conversando com o irmão Brian lá na cidade de La Paz, enquanto estávamos levando ele para o aeroporto, e ele disse para mim que depois de se compreender a deidade de Jesus Cristo, o próximo passo é entender o processo da adoção. E depois disso eu percebi que ele pregou na sua igreja também sobre adoção. Adoção. Mais uma vez, espírito de adoção. Um sermão bem curto, né? Curto, e está já para o espanhol. Talvez não colocaremos para o português, porque já temos o que ele pregou aqui sobre o assunto, foi um culto bem prolongado, inclusive. Então, ele diz para mim, depois que se compreende a deidade, se compreende o mistério de Deus mesmo, de Deus em Cristo, o próximo passo para um cristão é entender sobre o processo de adoção. Foram mais ou menos assim suas palavras. E quando o Mombrana falou sobre adoção, ele está sendo bem claro aqui que isto é você sendo posto em posição. E isto é o que Josué fez depois que as pessoas, aqueles que se livraram do deserto, aqueles que não resistiram o pilar de fogo na sua caminhada, aqueles que não foram responsáveis, vamos dizer assim, por rebeldia e tantas coisas, os que sobraram para entrar na terra da promessa, eles cruzaram o Jordão, que quer dizer fazer morrer a si mesmo. Então Josué colocou cada um deles no seu devido lugar, na sua posição. Quando isto vem para o nosso livro de Josué, ou nosso Efésios, isto quer dizer que Deus, o líder do último dia, que foi representado por Josué, que para nós é o Espírito Santo mesmo, ele está colocando cada um dos seus filhos no seu devido lugar, na posição, em Cristo, na palavra, e este é o processo de adoção. E quando se fala em adoção, você já pensa de uma forma normal, quando um casal está impossibilitado de ter filhos, então, de comum acordo, eles vão e adotam uma criança. Mas nunca será seu filho, nunca será sua filha. Você pode dizer para aquela criança, que o pai é quem cria e tal, que aquilo é do coração e todas as coisas, mas nunca é seu filho. Agora, olhe como acontece com Deus. Aqueles que são filhos de Deus, além de serem filhos, Deus ainda os adota. E quando Deus os adota como filho, isto quer dizer que Deus coloca eles numa responsabilidade tal, numa altura tal, numa posição tão alta, porque chegou o momento daquele que era filho crescer no conhecimento, em amadurecimento, e está pronto para fazer unicamente a vontade do Pai, se subjugar os desejos do Pai, a ponto de não falar outra coisa, não entregar outra avaliação, não entregar outro pensamento, a não ser a própria vontade de Deus. E isto, quando acontece, é um processo que, inclusive, o público precisa perceber isto.
Não tem como você nascer de novo. Não tem como você se tornar uma nova criatura em Cristo e as pessoas olharem para você e não ver esta mudança. Ainda te encontrar mentindo, roubando, fazendo tudo quanto não presta, fazendo negócios errados. Não tem como. Por isso a adoção era de uma forma pública no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Quando Jesus passou pelo processo de adoção, foi em cima do monte, no lugar alto, e estava ali testemunhas, Pedro, Tiago e João, e suas vestes se tornaram resplandecentes, e teve testemunha tanto do mundo visível quanto do mundo invisível. Moisés e Elias estavam ali também do lado, e ele passou por aquele processo, ele se tornou resplandecente, suas vestes se tornaram brancas, pureza, e todas estas coisas, e foi ouvida a voz que dizia: este é meu filho amado. Observe, o processo de adoção é este. É um ato público, inclusive. Aquele que era seu filho, e ele já tinha dito: eu tenho um prazer de habitar nele. Mas agora ele disse: a ele ouvi. Por que a ele ouvi? Porque aquele filho alcançou a maturidade dentro desse processo de adoção e que não faria nada, não diria nada a não ser aquilo que o pai lhe mostrasse para dizer, para falar e para fazer. Então veja a responsabilidade de um filho de Deus na posição em Cristo. Deus tem esta confiança porque aquele moço, aquela moça chegou nesse processo e Deus diz: eu confio nele, nela, para ir em qualquer lugar, entrar em qualquer ambiente e em qualquer ocasião, essa pessoa estará testemunhando. Pode ouvir ele, pode ouvir ela, porque quando ele fala, quando ela fala, quando ele aconselha, quando interage, quando dá seu parecer, não é de si próprio, é aquilo que eu mesmo coloquei em seu coração. Disto se trata o processo de adoção. Pois bem, lendo mais um pouquinho aqui, colocando a igreja na posição, no corpo de Cristo, no seu. Agora, não são muitos os que ele colocará lá. Veja isto. Não são muitos os que ele, Deus, colocará lá. Lá onde? Nesta posição. Por que não são muitos? Jesus já disse, já está escrito na palavra: são poucos os que se salvam. Estreita é a porta, não é? Apertado o caminho que conduz à salvação. Poucos são que a encontram. Você vai encontrar que muitos se dirão filhos de Deus, filhos e filhas de Deus, mas não passarão pelo processo de adoção, porque são pessoas em que Deus não pode depositar a sua confiança. Isso quer dizer, é aquela coisa: eu não posso dar trela para fulano, eu não posso dar a mão, porque ele já vai querer pegar o pé. Não é? Então são esse tipo de gente, de pessoas, que Deus não colocará neles do seu espírito. Do seu espírito. E por Deus não colocar nesta pessoa do seu espírito, esta pessoa não poderá falar em nome de Deus. Esta pessoa não poderá levar adiante a vida de Deus através da palavra, do ensinamento, da crença que ele mesmo tem, porque esta pessoa não passou por aquele processo de mudança de natureza, que já também falamos sobre isto. Por não ter passado pelo processo de mudança de natureza, isto quer dizer que este homem ou mulher não recebeu o novo espírito, não recebeu o novo coração. Vocês também já aprenderam isto. Está escrito no livro de Ezequiel, o irmão Branham pregou isto e já mostramos todas essas citações, quando diz assim: tirarei o coração de pedra, colocarei o coração de carne, lhe darei um novo coração, lhe darei um novo espírito e colocarei sobre ele o meu espírito. Colocarei do meu espírito sobre esta pessoa. Então, é um processo, tudo se trata desse processo de adoção, quando essas pessoas caminham como o irmão Mário Lima pregou recentemente, aquele deserto de experiência, e quando se adquire aquela experiência, então se pode dizer: esta pessoa é maduro. Este cristão, ele alcançou amadurecimento. Então, muda-se seu coração. O irmão Branda nos diz que são com os intelectos que você pensa. Esse é o novo coração. Muda o teu entendimento, muda teus pensamentos, muda a tua mente, te dá um novo espírito, que o irmão Branda nos ensina que é um novo desejo, e esse novo desejo vem através desses novos pensamentos que Deus te dá,
E depois disso é que Deus pode colocar em você do seu próprio espírito. Porque por ter mudado teus pensamentos, por ter mudado os teus desejos, então você estará pronto, apto para ter uma vida vivenciada através da palavra. E por você ter em si a palavra, você também tem o Espírito, porque essas duas coisas caminham em conjunto. O Espírito Santo está na sua palavra. Foi isto que William Branham nos ensinou. Deus está em sua palavra. Aonde a palavra de Deus estiver, ali está o Espírito Santo. É por isso que a evidência de se ter o Espírito Santo é uma fé genuína em toda a palavra, é dar boas-vindas à revelação da palavra a seu tempo, tudo isso que vocês já aprenderam. Deixe-me continuar só um pouquinho aqui com o que o irmão Branham nos ensina. Agora, não são muitos os que ele colocará lá. Eu vou lhe dizer isto para começar, para que ninguém se engane. Porque para as pessoas, quanto mais número, então é como se Deus estivesse abençoando. E quando pregamos um determinado assunto ou levamos a palavra de Deus para algum lugar, e principalmente agora levando a doutrina, o ensinamento para algum lugar, as pessoas se preocupam e dizem quantas pessoas são, esse ministério é grande, quantos já creram, quantos pastores aderiram, quanto isto e quanto aquilo, e nós não estamos preocupados com isto, não deve ser o nosso enfoque, a nossa preocupação. O irmão veio disse para o irmão Mário Nina, quando ele esteve na sua igreja lá, nos Estados Unidos, ele disse, irmão, dificilmente haverá mais pessoas para crer nisto. Dificilmente haverá mais pessoas para crer nestas coisas. Agora, você poderá encontrar muita gente, muitas pessoas, que procurarão, que se interessarão, que correrão atrás. E cada um terá seus motivos e objetivos. Alguns será por interesse. Muitos serão por interesse próprio. Outros serão em busca de novidade. Outros estarão atrás de uma cobertura para si mesmo. E são tantas coisas que nós precisamos estar atento a isto e não poderemos impedir, porque tudo é um processo que acontecerá. Tudo é um processo. Mas o irmão Branham está nos dizendo que nesta posição em Cristo, serão poucos que Deus vai colocar nesta posição. Ou na posição de filhos de adoção, quer dizer, na posição de possuidores do Espírito Santo. Ele diz, bem, você diz, bem, haverá um grande número. Mas ele tem tido 6.000 anos para tirá-los. Esse grande número que haverá, você encontra na contagem final no livro de Apocalipse. Você não encontra números, mas o quê? Milhares de milhares. Milhares de milhares. Pois bem, o irmão Branham está nos mostrando. Ele tem tido 6.000 anos para tirá-los fora também. Recordem, a ressurreição vem e nós somos tomados juntamente com eles, com os que ressuscitam, os irmãos que já partiram. Somente poucos deles vêm. Você procura a sua salvação logo. Olha em si mesmo e veja o que está indo de errado. Vê? Somente. Este que é o problema. Eu sei que isto é difícil, mas, irmão, é a verdade. É a verdade de Deus, a adoção. É a verdade de Deus. Poucos que serão adotados. Eu li o parágrafo 82 da mensagem, posição no corpo de Cristo. No parágrafo 159, ele continua dizendo, é isto correto? Esperando. Deus tentando colocar sua igreja na sua posição. Bem, eu quero pensar algo com vocês aqui. Vamos imaginar, nos perguntar algo. Por que Deus tenta colocar a igreja em posição? Talvez seja algo que nós não conseguimos ver ou aprender, e Ele quer que nós chegamos a encontrar isto. Por que Deus nos traz a esse processo para nos colocar em adoção? Observe. O irmão Branham nos responde isto aqui. Por isso eu fiz a pergunta, porque se eu lesse direto, você talvez não se perguntasse isto. Deus tentando colocar a sua igreja na sua posição para manifestar a si mesmo. Não é para que um homem manifeste, por isso nós não apresentamos nenhum homem, não pregaremos nenhum homem, a não ser Cristo, a palavra.
Não importa os vasos que Deus usa, que Deus usou, não importa se ele usou Moisés, Elias, João Batista, não importa se Deus usou o próprio Jesus, se Deus usou Paulo, Barnabé, Bartolomeu, seja o que for, se ultimamente Deus usou Martinho Lutero, Wesley, William Branham, o irmão Liveio para sustentar esta verdade até nossos dias, não importa quem Deus usou. Isto não é importante. O importante é você reconhecer que durante toda essa trajetória, Deus não deixou de chamar seus filhos, de trabalhar, de procurar seus filhos, como ele fez no Jardim do Éden, dizendo: Adão, Adão, onde estás? E para isto ele levanta quem ele quer, da forma que ele quer, da forma que ele deseja. Então veja, Deus faz isto porque ele quer manifestar a si mesmo, entrando naquilo para que ele possa trabalhar desta maneira. Digamos, aí está o meu espírito fluindo livremente. Aí está ele. É para isso que Deus coloca seus filhos em adoção. Para que o Espírito Santo possa trabalhar livremente no meio deles. Porque uma pessoa que não está na posição correta no corpo de Cristo, o Espírito Santo não pode trabalhar através dessa pessoa. Porque ele não tem preeminência, ele não tem primeiro lugar. O homem estará em busca de fama, estará em busca de popularidade, estará em busca de aparecer, estará em busca de dinheiro, está em busca de muitas coisas. Mas quando ele está na posição, tudo aquilo termina, tudo aquilo acaba. Nada disso para ele é importante. Nada disso para ele terá mais importância. Irmão Branham diz: aí está ele. Eu posso agir aqui. Isso o irmão Branham está nos mostrando como Deus expressando-se assim. Quando Deus coloca um homem na posição, porque Deus, através daquela pessoa, quer manifestar a ele próprio, e Deus pode dizer: aí está meu espírito fluindo livremente. Aí está ele. Eu posso agir aqui. É isso que Deus quer. Eu posso agir nesta casa. Eu posso agir no meio desta igreja. Eu posso agir através deste homem. Eu posso agir neste coração. Vem? Aí ele diz: consiga outro aqui e o estabeleça. Eu o posso estabelecer, diz Deus. Adoção, estabelecendo, manifestando, tirando-o daqui e fazendo uma cerimônia para ele, visitando-o com um anjo, dizendo-lhe algo. Agora, se o que ele disse é verdade, agora, se ele está simplesmente planejando algo, isto não dará certo. Agora, aquilo não dará certo. Tivemos muito disso. Quer dizer, pessoas planejando algo. Vamos fazer uma campanha, vamos fazer uma festa, uma festividade, vamos atrair as pessoas, vamos fazer uma festinha para atração, e vamos levantar as mãos para lá e para cá, vamos bater palma assim para ver se o Espírito se manifesta. Quem estava na reunião daquela missionária, irmão Júlio estava, quando ela disse: temos que falar em língua, senão aquele endemoniado não sai, não é? Depois falou em língua, falou em demônio, e o demônio não foi embora. Ela disse: então vamos bater palma, que tem demônio que só sai com palmas. E eu não sei onde ela encontrou isso. Aí bateram palma para lá e para cá, e daqui a pouco vamos cantar uns corinhos, que talvez esse demônio saia com corinho. Planejamento. Isso não é diferente do que nós encontramos hoje em dia. E muitos irmãos, infelizmente, estão indo por esse caminho. Misericórdia. Pois bem, irmão Branham diz: isto não dará certo. Já tivemos muito daquilo. Mas eu quero dizer as manifestações de Deus. Quando Deus manifestou a si mesmo, e ele o enviou para fora. Então ele saiu, e o que ele disse é a verdade. O que ele faz é a verdade. O que ele faz, ele manifesta Cristo. Este ele aqui, o irmão Branham está se referindo àquela pessoa que não é ele planejando, mas quando ele é colocado na posição e Deus o manda para fora, ou Deus o envia para fazer um trabalho, então observe esta pessoa que se torna. Olha, veja isto. Eu quero dizer as manifestações de Deus. Quando Deus manifestou a si mesmo e ele o enviou para fora, então ele saiu. E o que é que acontece quando esta pessoa sai? O Branham diz: o que ele disse é a verdade, o que ele faz é a verdade, o que ele faz, ele manifesta Cristo. Por isso que uma pessoa como esta, quando está nesta posição, Deus pode dizer: este é meu filho amado, a ele ouvi. Esta é minha filha, ouça a ela.
Mas escuta, somos apenas pessoas, homens e mulheres. Mas essas pessoas tiveram um processo de aprendizado. Fizeram a lição de casa. Estas pessoas não perderam tempo com coisas supérfluas. Eles realmente, vamos dizer assim, eles colocaram suas vidas nisto, porque viram a importância que era. Deus precisa destes vasos para trabalhar. E esses vasos se colocaram à disposição. Então, eles alcançam uma maturidade tal que eles sabem como dar preeminência a Deus e se desprover de si próprio, dos seus próprios entendimentos, pensamentos e ideias, e deixa Deus trabalhar. Então, mesmo que você queira fazer, responder, realizar, em tudo você colocará Deus em primeiro lugar. E diz, cumpra-se a tua vontade e não a minha. Cumpra-se a tua vontade e não a minha. Então Deus, com um filho assim, com uma filha desse tipo, Ele permite, Ele deixa, Ele empurra a pessoa para determinadas situações, como aconteceu com Jó. Porque Deus tem plena confiança que aquela pessoa não vai blasfemar dele, não vai desprezá-lo, e através das lutas, provações, dificuldades, escárnios, seja o que for, que tal pessoa enfrenta, e que para o mundo é como se a pessoa estivesse derrotado ou derrotada. No entanto, Deus tem um propósito naquilo, porque no final de tudo, Satanás é quem é desmascarado e envergonhado, e Deus dirá, eu te disse que meu filho e minha filha permaneceria fiel por mim. Bem? Por isso ele diz, eu confio. Pode ouvir o que ele tem a dizer. Bem, mais um pouquinho aqui no que o irmão Brano está dizendo aqui. O que ele diz, a verdade manifesta Cristo. Aí ele diz, como você o julga? Bem, nós não podemos julgar quem quer que seja. Mas agora o irmão Brando diz, como você o julga? Como você saberá? Como você fará uma avaliação? Porque, na verdade, julgar é isto. É você fazer uma avaliação da situação e ainda dar um veredito sobre aquilo. Como você o julga? Pela maneira que ele permanece com a palavra. Bem, meus irmãos, todo mundo diz que está com a palavra. Qualquer igreja diz que está com a palavra. Irmão Brano continua. Corretamente com a palavra, veio? É assim como você conhece todos os homens. É pela maneira que ele permanece com a palavra. Se eles não falarem de acordo com a palavra, não há vida nenhuma neles. Isto quer dizer o quê? Se não tem vida, o que é o contrário da vida? Morte. Então, se uma pessoa, igreja, homem, seja o que for, se ele não permanece corretamente com a palavra, não há vida. Não há vida no ensino, não há vida em tal ensinamento, não há vida em tal doutrina, não há vida em tais pregações, porque não está 100% com a verdade. E se não tem vida, então aquilo traz morte. E por isso que você já aprendeu a respeito disto. Quando Jesus disse, cuidado com o que você vai ouvir. Porque pela medida com que você julgar, vai ser julgado também. Cuidado com aquilo que você vai ouvir. Cuidado com o fermento dos fariseus. E eles não entenderam o que Jesus falou. E quando Jesus explicou aquilo, eles então perceberam que Jesus não falava do fermento, da comida, do alimento, mas estava falando do seu ensino ou da sua doutrina. Então temos que ter cuidado com aquilo que estamos ouvindo e aprendendo e de quem estamos aprendendo, porque se não estiver corretamente com a palavra, não há vida, porque a vida de Deus vem a você através de ouvir corretamente a palavra. Amém? Se não é, não há vida neles. Aí o irmão Brando diz a Bíblia, veio? Deixe-os de lado. Bem, esse deixar de lado, nós aprendemos no culto anterior, é esta parte ruim de se fazer. Porque deixar de lado tais coisas é complicado, porque por um período de tempo você precisou delas. Por um período de tempo você precisou de tais coisas. No entanto, você não sabia que aquilo não tinha 100% da verdade. Você não sabia que aquilo não tinha 100% da palavra, porque você vinha num processo de crescimento. E quando se está num processo de crescimento, você não entende tudo. Você não entende tudo quando se está no processo de crescimento. Mas quando se recebe a unção dos santos, e você sabe o que é a unção? A unção é Cristo. Você já aprendeu que a palavra Cristo ela tem esses 3 principais significados, que é o que unge, o que é ungido, e a própria unção, o ungimento. Então, quando a Bíblia diz, vós tendes a unção dos santos e sabei tudo.
você não pode saber tudo se não tiver a unção do Santo. E sendo que esta unção é Cristo, o próprio Espírito Santo, você só poderá discernir o certo do errado, você só saberá o que é totalmente Deus e o que está misturado se o Espírito Santo, a unção, estiver em você. E se a unção estiver em você, você torna-se Cristo, a palavra, outra vez, manifesta num corpo de carne. Vem como que é o processo? Bem, eu queria deixar de lado um pouquinho isso aqui, que o irmão Brando está nos mostrando, que se não tem vida, então você deixe aquilo de lado, porque não tem vida ali. E eu gostaria de pegar um pouquinho mais do que nós aprendemos no culto anterior, onde deixamos, acredito que, 3 citações sem falar. 3 citações que nós deixamos no culto anterior, e eu gostaria de pegar essas 3 citações que eu acredito que seria próprio para o nosso aprendizado neste culto. Deixe-me ver aqui. Nós estávamos lendo, no culto de ontem, na mensagem Dores de Parto. Os irmãos que estavam presentes, lembra-se disso. E eu deixei 4 pequenas citações para trás. E eu gostaria de terminá-las neste culto agora, para encaixarmos com isso que acabamos de ouvir. Se não tem vida, deixe. E não tem vida por quê? Porque a vida já saiu dali. Compreenda uma coisa, que quando se diz não tem vida, deixe-o. Mas se aquilo não tem vida, no entanto existiu até ali, porque em algum momento a vida esteve ali. Mas uma vez que a vida deixou, então aquilo que ficou para trás torna-se um corpo morto, apodrecido. E se por um período de tempo você estava naquele ambiente, naquele lugar, naquela ideia, naquela linha de pensamento, a vida estava vindo através daquilo, porque aquilo era a palha, a casca, o pé, a planta. Irmão Brando disse, quando o talo de milho cumpre o seu propósito, ele tem que morrer. Qual é o propósito do talo de milho? Ele precisa trazer as folhas, ele precisa pegar a seiva do chão, os nutrientes necessários para desenvolver tudo aquilo, sair o pendão, sair a bonequinha, a espiga, e até que ele consiga os nutrientes suficientes para que o grão, semente que foi semeado, volte a mesma coisa lá no sabugo do milho, vamos dizer assim, ou no trigo, seja o que for. Mas aquele talo cumpriu o propósito. E quando o talo cumpre o propósito, ele tem que morrer. E a vida que veio através de tudo aquilo que já está no grão, tem que sair fora para produzir outra vida, para produzir outra coisa. É a lei da reprodução. E o irmão Brando diz, se uma flor, quando ela cumpre o seu propósito, ela morre. Ela murcha. Faça o que você quiser. Ela vai ter que morrer, ela vai ter que murchar, porque tem outra vida sendo gerada e ela tem que desocupar aquele lugar. Agora, esta é a questão, que quando tem este processo e por um período de tempo você dependeu do talo, dependeu das folhas, dependeu da planta, aí chega-se um momento que passou aquele propósito e a vida está para sair dali e sai. Então, se você quiser ficar agarrado com um pé de milho, se quiser ficar agarrado com a flor, se quiser ficar agarrado com a denominação, se quiser ficar agarrado com a primeira fase do ensinamento da mensagem, que há tanto tempo já passou, e estamos, como diz o irmão Brando, estamos nadando em águas mais profundas. Se você quiser ficar para trás, fique. Mas o irmão Brando disse, você precisa sair. Caso contrário, a vida não será gerada através de você. Porque você está agarrado a um corpo que já morreu, que a vida já saiu dali. Pois bem, isto é meio duro, mas é a verdade. Nós lemos no culto de ontem a mensagem Dores de Parto e ficamos no meio do parágrafo 77, onde o irmão Brando disse, a era do velho sistema tem de morrer, apodrecer para produzir a nova. Mesmo assim, eles querem ficar apegados. Bem, isto, qualquer pregador da mensagem pode mostrar isto apenas para o sentido da denominação. Mas, desde esse tempo, o irmão Brando nos levou a algo mais. E mostrou que o mesmo perigo que as pessoas da denominação passam, porque a denominação foi como o pé do milho, o cale, vamos dizer assim, o talo, não é? E por um período de tempo a vida esteve ali. E quando passou aquilo e a denominação morreu, porque a vida da palavra saiu, a palavra alcançou um outro estágio, eles continuaram no sistema.
Então, qualquer pregador desta mensagem que não viu a visão completa do que Deus está fazendo, poderá apenas aplicar isso na denominação, batendo no sistema denominacional. Mas desde aquele tempo, o irmão Branham já pegou isto, trouxe para a denominação e mostrou dentro da mensagem que muitos iam fazer a mesma coisa. Observe aqui, eu vou ler um pouquinho o anterior nesse parágrafo 77. Eles não querem sair. Eles querem permanecer no velho sistema e alegar o novo nascimento ou a mensagem da era. Então, existirá pessoas, ou existem pessoas, sempre existiu pessoas, que saíram da denominação e, claro, eles perceberam que a vida já não estava na denominação. Saíram de lá. Mas muitos permanecem até hoje, comendo uma comida estragada, um corpo morto que está apodrecendo-se há muito tempo, e eles acham que rende, tem que prestar homenagem, porque foi ali que foram acolhidos, foram abençoados, e Deus deu cura ali, muitos foram libertos, e todas essas coisas. Então eles se apegam àquilo e dizem, olha, eu não posso sair daqui porque me trataram tão bem, cuidaram de mim, eu não tinha nada, eu era isto, eu era aquilo, e aqui fui bem acolhido, recebi amor, carinho, consideração, eu não posso deixar minhas irmãs, não posso deixar minhas amigas, não posso deixar nada para trás. Que foi a mesma coisa da mulher de Ló. Não é? Bem, quando se vem para a mensagem, então, do mesmo jeito, na mensagem também existem várias etapas neste aprendizado, que você tem que começar e ir crescendo, e ir aprendendo, e se alimentando cada vez mais, a ponto de crescer e alcançar uma maturidade. Mas existem aquelas pessoas que, dentro da mensagem, eles não nascem de novo e mesmo assim querem alegar que são da mensagem da hora. Bem, se você souber o que é o processo do novo nascimento, então você compreende perfeitamente o que é que William Branham está nos dizendo. Ele nos disse que o novo nascimento é uma revelação. É uma revelação. Então, se não se encontra esta revelação, o que é a revelação? Todo mundo quer falar de revelação, de ensinamento, dos selos e todas essas coisas. Mas o que é esta revelação? Se a pessoa não alcança a verdadeira revelação, essa pessoa não pode nascer de novo. Não pode nascer de novo. Então, acham que são da mensagem sem nascer de novo. Sem mudar nem sequer os antigos pensamentos. Não quer dizer que saiu da denominação e está com o pensamento com a mensagem da hora. Não, estão na mensagem da hora, mas continuam na denominação. Trouxeram um sistema e levantaram dentro da própria mensagem um sistema denominacional que outra vez aprisiona as pessoas. É aquilo que o povo de Israel fez. Saíram do Egito, mas a mente sempre estava lá. A mesma ideia estava lá e por isso foram destruídos, não no Egito, mas durante a caminhada debaixo do pilar de fogo. E debaixo do pilar de fogo quer dizer estavam na presença de Deus. E desde quando William Branham nos disse que Deus estava presente? E desde quando ele nos disse, meu ministério é declarar a ele que ele está aqui? Muito tempo. Então, durante esta caminhada debaixo do pilar de fogo, na mensagem da hora, estas pessoas que não nasceram de novo, porque continuaram a sua mente, o seu coração continua lá atrás e nunca muda, nunca alcança a maturidade cristã, nunca chega a serem filhos adotados, eles estão em um sistema morto, no entanto, alegando ser da mensagem. Vê com o quanto que isso é perigoso? Eu só quero ler outra vez aqui para você, para que isso fique bem batido. Eles se simpatizam com a palavra ou com a pessoa. Eles gostam da mensagem, gostam da pessoa, gostam do pregador, gostam dos irmãos, gostam das irmãs, gostam da igreja e tudo. Eles simpatizam com a palavra ou a pessoa. Mas eles não querem apodrecer do velho sistema em que estavam. Eles não querem sair deles. Eles querem permanecer no velho sistema. Isso não quer dizer que eles ficam lá na igreja batista, metodista, católica, espírita. Eles não ficaram lá. Vieram. Mas aquele sistema, que significa aquele espírito, porque isto é o que é a denominação, é um espírito. Aquele espírito que os prendia lá, trouxeram juntos. E por isso continua assim, olha. Eles querem permanecer no velho sistema e alegar o novo nascimento ou a mensagem da era. Isso não é fora lá, é dentro, viu? Então, concluindo esse parágrafo aqui. Mas o velho sistema tem de morrer, apodrecer para produzir a nova. Mesmo assim, eles querem ficar apegados. Note
Eles sabem que o velho sistema está morto, porém simplesmente não querem apodrecer para saírem dele. Para apodrecer é quando ele realmente é liquidado. Uma coisa, quando ela é liquidada, então ela deixa de existir para você. Ela deixa de existir. E você percebe que as pessoas não querem passar por esse processo. Foi bom a caminhada do deserto. O que é que tem além do Jordão? O que é que eu vou encontrar além do Jordão? Já sei o que tem aqui. É complicado, é meio difícil, mas eu vi milagres, vi prodígios, eu vi água saindo da rocha, eu vi cordonizo que dava para alimentar todo mundo. E não se tinha água numa pedra, gente. Como já viu isso? A água jorrou, deu água para todo mundo, tivemos bons momentos ali, e comida de anjo. Eu não quero sair daqui. O que eu vou encontrar depois do Jordão? O que eu vou encontrar lá depois do Jordão? E se esquecem do que disse Josué e Caleb. Ficam com os 10 espias que disseram que os inimigos eram como gafanhotos. E era complicado. E é por isso que muitos não querem morrer para o velho sistema ou liquidar este velho sistema. Deixar tudo para trás e prosseguir. Então eles ficarão com o antigo sistema. Eu não estou falando de denominação mais. Eu estou falando da mensagem da hora. Eles não querem avançar com o líder do último dia, porque foi muito bom estar sob os braços e cuidados de Moisés. Moisés era amoroso, Moisés era cuidadoso. Moisés, Deus disse, sai da frente que esse povo rebelde eu vou matar todos. Moisés disse, não, eu tenho cuidado pelo povo, mate a mim primeiro, passe por cima do meu cadáver. E Deus não podia matar Moisés. Deus não podia matar Moisés, enquanto não chegasse o momento. Mas quando chegou o momento, não precisou Moisés dizer assim, me mate, não. Deus disse, saia da frente, suba em cima do monte, saia da frente do povo, suba em cima do monte que você vai morrer. Mas Senhor, não me trata mais desse assunto. Mas antes Moisés disse, me mate primeiro. Deus disse, então eu vou ter que realmente segurar a barra. Vamos dizer assim, não é? Então Moisés era cuidadoso e o povo tinha confiança em Moisés. Ele amava o povo. E é assim que estão muitos. William Branham, profeta de Deus, e esse mensageiro de Deus, e era tão cuidadoso, e era tão amoroso, e abraçava todos eles, e se juntou com todos os grupos religiosos, e tal. Deus tirou William Branham de cena. E é o que vamos falar no próximo culto, porque eu pensei que seria nesse, mas estamos já partindo para encerrar, deixaremos isto para o próximo culto, quando falaremos sobre a morte do ministério. E Deus disse, olha, sabe uma coisa? Chegou o momento. Vocês lembram que pregou o Tommy Osborne? O que ele falou, mais ou menos, no sepultamento de William Branham? Vocês acham que Deus ia deixar isto permanecer para sempre? Esta geração viu um sinal e não haverá outro deste tipo. Outra vez Deus esteve na terra, Deus caminhou através de um homem, caminhou através de um corpo humano, e vocês queriam ter isto para toda a vida. Mas morreu. E outros ficaram, sabe uma coisa? Um homem com um ministério desse, ele tem que ressuscitar. Vamos guardar isto, vamos arrumar um avião e vamos preparar o material da tenda e tal, porque ele vai pregar de uma tenda, vai fazer isso, vai revelar os mistérios, olha, e começaram a procurar coisa. Tem coisa aqui que ele não revelou. Tem isso aqui, ele tem que voltar. Estão esperando até hoje. E eles não percebem que esta primeira etapa, ou primeira fase, eu não estou falando das 3 etapas propriamente dito, né, das 3 puxadas. Eu estou falando da fase Moisés, que representa lei, e estou falando da fase Josué, que representa graça. E a lei te tira do Egito, te tira da denominação, te traz para o deserto, para uma caminhada de experiência e aprendizado. Mas aquilo encerra e a graça te pega, é um favor imerecido. Você não merecia, sabe? Os merecedores estão ficando para trás. Os merecedores há muito tempo já se foram. Os merecedores precisam reconhecer que estão podres, apodrecidos, e a vida saiu deles, porque a vida não fica parada em um lugar. Você sabe muito bem disso. A vida, o processo da vida, ela não para. Está sempre em desenvolvimento. A vida estará sempre, vamos dizer assim, se proliferando. Célula após células, multiplicando-se e multiplicando-se. Então, quando eles param e acham que aquele sistema, tentam reter a vida, eles podem reter por um dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, como o sistema denominacional prendeu o Espírito Santo por 2000 anos. Mas chega-se um momento que aquilo enche, daqui a pouco as barreiras não conseguem segurar tanta água. E estamos falando do rio da vida, gente, que flui do trono de Deus do Cordeiro. Quem vai barrar uma coisa dessa? Aquilo vai ter que romper e seguir adiante.
porque a vida não pode parar. Então eles ficam, mas não pode. Então vão ficar esperando e vão ficar sem a vida, e a cada dia isto vai apodrecendo cada vez mais, e eles não percebem que isso tinha que encerrar, porque agora tinha um outro líder, o qual William Branham apontou para ele e disse que o ministério é declarar que ele está aqui. E depois que William Branham saiu, esse líder assumiu pessoalmente. Esse líder já não trabalharia através de um homem, porque era um homem ungido, mas dali por diante era um povo ungido. Era um povo ungido, e este povo ungido, ele recebe a unção dos santos, para quê? Para serem colocados em adoção. Em adoção. O mesmo Espírito que estava no homem, a mesma unção que estava no homem, é outra vez repartida, dividida, preenchida no meio das outras pessoas. E terá aqueles que lutarão constantemente para não largar esse antigo sistema. Eu estou falando da mensagem. Não largarão nunca esse antigo sistema, e por isso não conseguem ver o líder ou a liderança de Josué. Que no culto de ontem nós aprendemos, William Branham falando, e o nome Josué é o mesmo nome Jesus. Jesus. Porque aquele mesmo que chegou para Paulo e disse, eu sou Jesus, é o mesmo que apareceu para William Branham, é o mesmo pilar de fogo, é o mesmo que apresentou para Moisés, é o mesmo Jesus. E quando você sabe que este colocou o seu nome em seu filho, então você sabe do qual Jesus nós estamos falando. Você sabe muito bem do qual Jesus estamos falando. Pois bem, na mensagem Dores de Parto, ainda a página 17, parágrafo 110. Ora, aqueles sacerdotes fariseus, cegos, não puderam ver que aquele era a palavra manifestada, porque tinham se envolvido num sacerdócio e num sistema. Bem, aquele que era a palavra manifestada, nós estamos falando de Jesus, o Filho de Deus. E se ele era a palavra manifestada, então você sabe que ali estava a manifestação de Deus. Porque Deus mesmo é a palavra. Deus mesmo é o Logos. E quando pregamos Deidade, parte 20 e 21, eu creio que foi a irmã Lucélia que fez algumas perguntas e não foi respondida naquele tempo, porque se esperou tempo para ser respondida. Mas escuta, mas parece o que é aqui? Quem é a palavra? Uma hora diz que a palavra é Jesus, depois diz que a palavra é Deus. Como é que é isto? Pois bem, a palavra é Deus mesmo. Deus é a palavra. Deus é o Logos. E como cada semente só pode produzir sua própria espécie, Deus não poderia produzir outra coisa que não fosse a palavra. Deus não poderia produzir outra coisa que não fosse outro Logos. Então, o irmão Branham chama aquela luz que saiu de Deus o pequeno Logos. Por isso que João 1, versículo 1, no princípio era a palavra. Aqui ele está tratando de Deus. Quando diz no princípio era o verbo, aqui ele está tratando de Deus mesmo. E como Deus é o verbo, ele não poderia produzir outra coisa a não ser o verbo. Ele não poderia produzir outra coisa a não ser a palavra. Por isso, o Filho de Deus é o Logos que saiu de Deus. Se ele é o Logos que saiu de Deus, é porque Deus mesmo é o Logos. Bem? E nós somos o que também? Pequenos Logos, pequenos filhos da palavra. Esta é a explicação para uma pergunta que foi feita há muito tempo. Pois bem, ora, eles não puderam entender que aquela era a palavra manifestada, porque tinham se envolvido no sacerdócio e no sistema. O velho sistema tinha que ceder. Era a palavra. Porém, o que tinha sido prometido tinha se cumprido. Assim se estava cumprindo, teve de apodrecer. Era a casca. A semente seguiu em frente. E a casca fica, saíram dos nossos porque não era dos nossos. Tá vendo? São rebeldes. É Coré, Datã e Abirão, olha só. Levantaram-se contra. E a semente, olha, não quer nem saber. Ela vai embora. Tem hora que pensa no tempo da casca, aquilo foi muito bom, mas não dá para voltar, porque aquilo está apodrecendo, está secando. Aquilo está apodrecendo, está secando, não tem como voltar mais para lá. Não tem como voltar mais para as antigas ideias, os antigos pensamentos. Bem, na mensagem dos ungidos dos últimos dias, na página 38, o irmão Branham nos diz: porém, recorde, a vida avançava. Então a vida não para, viu? Avançou de Elias para Eliseu.
Mas irmãos, mas Elias era muito bom. Vocês lembram do ministério de Elias? Quantas coisas ele realizou, quantas coisas ele fez? Olha, ele matou 400 profetas falsos. Não é? Ele fez isto, ele fez aquilo, ele enfrentou isto, fez tanta coisa, Elias. Daqui a pouco, o próprio Eliseu, que seguiu Elias durante tanto tempo, gritou: onde está o Senhor Deus de Elias? Não era mais com Elias. Mas você entenda que Eliseu não clamou pelo ministério de Elias. Ele clamou por aquele que estava ungindo a Elias. Você não tem que agora estar clamando ou esperando o William Branham. Você tem que reconhecer e saber que o processo, que o trabalho agora está sendo feito por aquele que usou o William Branham. A vida, os ungidos dos últimos dias, diz assim: a vida avançou de Elias para Eliseu. A vida segue avançando, mas recorde, está em outra etapa. Por isso, não pode permanecer nesta etapa. Nós não podemos comer a carne apodrecida de outra era. Pois bem, nós não podemos comer a carne apodrecida de outra era. Em que era foi que o 7º mensageiro de Apocalipse veio em cena? Assim como Paulo, o primeiro mensageiro, veio na primeira era, claro que o 7º mensageiro viria na 7ª era. A 7ª era é chamada a Era de Laodiceia. Agora, o irmão Branham disse que a Era de Laodiceia é a mesma era pentecostal. E esta era se desenvolveu a partir de 1906. Desde 1906. Agora, você sabe, em 1919 a coluna de fogo se manifestou no nascimento do William Branham. E aquilo veio até que em 1933, de uma forma pública, ela apareceu. Aos anos 50 se deixou fotografar e todas estas coisas. Agora, diga-me uma coisa, em que era nós estamos? Há uma outra era? Nós fizemos esta pergunta quando o irmão Brian estava pregando para nós no dia 18 de março de 2007. E quando foi perguntado em que era estamos, terminou a Era de Laodiceia, e ele disse: eu creio, eu vou dizer para vocês, nós estamos aonde? Quem lembra? Ele disse: nós estamos na era da noiva. Nós estamos na era da noiva, porque Laodiceia apodreceu, secou, caiu, e a vida que estava em Laodiceia passou adiante. E tudo que pertence a Laodiceia, você não deve trazer nada disso, porque tudo de lá é podre. Nós estamos em uma outra era. E esta era da noiva, o William Branham chamou de era do grão. E o grão, a semente, não pode ficar todo o tempo acobertada pela palha, porque a palha vai secar e apodrecer e ser queimada. Ele disse: nós estamos em outra era. Vamos nos colocar de pé, encerrando a mensagem Coisas que hão de ser. Ele disse: não fique no talo. Isto era o luteranismo. Viu? Se você conhece as outras citações dele, você vai ver que aqui ele estava tratando da mensagem de Lutero. Não fique na semente. Isso quer dizer no forro, na própria semente, o caroço em si. Isto era o pentecostalismo. O que é que ele disse? Continue avançando até a perfeição, ou até a parte perfeita. A parte perfeita trata-se da vida em si. Porque mesmo você pegando o carocinho do feijão, o carocinho do milho, você sabe que é lá dentro, no âmago da semente, que vai estar a vida. Parta um caroço de feijão, esse já seco, já pronto para que você come no dia a dia, talvez você não perceba. Mas se você pegar ele maduro, assim, você rachar ele no meio, você vai ver que lá dentro, de uma forma bem minúscula, está ali a aparência de duas folhinhas. Mostrando que se ele for plantado e morrer e apodrecer, a vida que está ali brota outra vez. É nesta parte que temos que estar, onde a vida de Deus mesmo se manifesta outra vez, e isto em forma da palavra. Amém? Amém. Amém. Irmão Denise, por favor, faça a oração final. Senhor Deus, mais uma vez, aqui estamos presentes, Jesus, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Amém. De Ti. E graças te damos por isso. Amém. Amém. Porque sabemos, Pai, que há poucos lugares que assim está fazendo, como nesta noite. E graças te damos, Pai, porque estarmos. Não somos merecedores de tudo isso, mas agradecemos a Ti, Pai. Por aqui estarmos ouvindo o que estamos ouvindo, Senhor, nesses últimos dias.
e fazendo parte desse momento tão glorioso. Amém, Jesus. Como já ouvimos muitos falar. Muitos desejou esta hora, Senhor, estar presente. Mas aqui estamos, Senhor, para glorificar o Senhor. Amém. Porque o Senhor tem nos dado este privilégio. Amém. Glória a Deus. Graças te damos por tudo. E abençoe este povo, Senhor, para que possa sempre estar presente. Amém. Aonde esta palavra está sendo Glória pregada. a Deus. Amém, Deus. Graças te damos, Pai. Amém. E abençoa todos, Pai, que estão envolvidos Sim, nesse Deus. processo. Para que tudo Glória se cumpra, seja Senhor, no seu Deus. devido tempo. Amém. Graças te Amém. damos. Amém. Amém. Em ti, ó Senhor, eu coloco minha fé. Em ti, ó Senhor, eu coloco minha fé. Em ti, ó Senhor, eu coloco minha fé. Vamos dizer todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém.